A seguir, IIGD Irajá. Bom, primeiramente um alerta. Filipenses capítulo 3. No versículo 1. Quem lê comigo? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Bom, irmãos, as pessoas procuram, olha, no mundo as pessoas procuram se alegrar com muitas coisas, com diversas coisas, não é? Grupos se reúnem para uns alegrarem os outros, falarem coisas interessantes ou desinteressantes, ou até porcarias, mas coisas engraçadas. E grupos se reúnem e pessoas vão para entretenimentos e vão para se alegrar. E o Espírito Santo, usando Paulo, diz que nos alegremos no Senhor. A verdadeira alegria, irmãos, quem dá é Deus. Sim, a verdadeira alegria, quem dá é o Senhor Deus. Feliz é aquele que busca realmente o Espírito de Deus para ter uma comunhão íntima com Ele, para viver aqui na terra alegrando o seu coração. Comunhão plena. E a segunda coisa que Paulo diz é o alerta. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Isso não vai muito de acordo com os que se acham muito inteligentes, que se ouvem um versículo 3 ou 4 vezes, já conheço. Ah, isso eu já conheço. O erro de muita gente. Como eu costumo dizer, conhece a comida da casa, para que continua comendo? Já conhece o sabor? Sabe a cara que tem do jeito que está, para que vai no espelho todo dia? E às vezes não é todo dia não, é toda hora. Já desse assisti uma reportagem de pessoas que têm verdadeira paranoia por espelho. Toda hora tem que olhar no espelho. Toda hora, caramba. Pelo amor de Deus, todo mundo tem 2 olhos, um nariz, uma boca. Ué, pastor, passou o pente, passou a escova. Tem 5 minutos, vai lá no espelho. Mas vamos deixar isso. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E o que nós estamos ouvindo, irmãos? Então agora nós vamos a Efésios. Voltando um pouquinho. No capítulo 6, voltando agora. Então o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreveu a armadura de Deus. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não podemos cansar de ouvir isso. Vamos a uma retrospectiva panorâmica. Temos visto aqui em outros domingos. Fortalecei-vos no Senhor, no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Quando o cristão não se fortalece em Deus, na palavra e no Espírito de Deus, ele não percebe que enfraquece. Estamos falando de cristãos, não estamos falando dos que estão no mundo. O que acontece com o carro quando o combustível acaba? Para. Pronto. Você já entendeu. Muita gente diz assim, não dá mais. Por que o casamento parou? Faltou o combustível da fé. Faltou o combustível do verdadeiro amor. Faltaram os alertas de Deus, mas não está ouvindo, não está lendo. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos, mas os pensamentos dela voam. Tem gente que parece que tem essa dificuldade de concentração. Sério, irmãos. Tem gente que às vezes você põe os olhos, você percebe que a pessoa está aérea, mas aérea mesmo. Ela está literalmente na estratosfera. Sumiu. Está só o corpo ali. Aí a pessoa viajou, ela foi em casa, ela foi lá na semana passada, ela foi lá visitar o parente no Nordeste. Tudo isso aconteceu enquanto ela estava no culto. O pensamento voa. Que isso? Sério, irmãos? Você sabia que nós devemos nos preparar? Você sabe. Nós devemos nos preparar para a participação de cada culto. Porque vai vir essa tentação. Vem. Para dispersar os pensamentos,
Porque aí o coração já dispersou. A pessoa ela não está ali literalmente atenta, ligada. Jesus estava dentro da casa da Marta. Marta estava na cozinha. Jesus não estava naquela hora na cozinha. Ele estava fisicamente ali. Jesus certamente estava na sala. Ele não estava na cozinha. Marta estava na cozinha. Se Jesus está na sala, é hora de estar na cozinha? Não, é hora de estar na sala, junto com Ele. Unido a Ele. Quando a palavra de Deus é ministrada, irmãos, por mais que ela seja simples, por mais que ela se repita, e quando a palavra se repete, é uma segurança, como nós vimos o apóstolo Paulo dizendo, isto é segurança para vós, ou seja, Deus está ali, martelando aquela palavra para dizer, não esquece isso, você vai precisar disso, você vai necessitar disso. Aí a pessoa se distrai, pensa assim, já conheço. Irmãos, a demanda espiritual hoje não é uma brincadeira, ou seja, a atuação de Satanás é tão violenta, é tão grande no mundo hoje, que se o cristão não se preparar espiritualmente, pode ter certeza absoluta, ele vai viver aquém do plano de Deus. Depois, Deus, por quê? Por que a saúde não brota? Por que minhas portas não se abrem? Por que eu recebo assim algumas coisinhas, mas eu não tenho a plenitude de vida que o Senhor diz, vida em abundância? Vida em abundância, irmãos, é saúde abundante. Vida em abundância é paz abundante. Mas não pensa você que nós vamos receber aqui na terra das pessoas tudo que nós queremos. Esse é o ponto. O cristão maduro, ele sabe que ele tem de se fortalecer para enfrentar as contrariedades. Você quer ver a parte mais difícil? É lidar com o ser humano. Sim ou não? Sim ou não? Mas você acha que todos nós somos pessoas fáceis também? Pois é, ninguém vê seus próprios erros e defeitos, mas os dos outros estão no telão. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nossa força vem de Deus, o nosso poder vem de Jesus Cristo. Vamos lá. Quando o ser humano acha que ele meu irmão, se perde. O ser humano sem Jesus, sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, é um carro sem combustível. Empurra, meu irmão. Empurra. Tem gente que se empurra pela vida. Se empurra, sempre doente, sempre mal-humorado, sempre angustiado, sempre revoltado. Não, meu irmão. Nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Lendo. Todo dia. O poder vem de Deus, o poder vem da palavra. Então o alerta começa. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando o cristão acha que ele irmãos, você vê o mundo. O ser humano está vivo, está lá cheio de vigor, de força. Um mosquitinho bota o sujeito em cima de um leito, cheio de dores lá, desesperado. Isso quando não leva e já vai para a eternidade. Um mosquitinho. É uma vergonha o povo de Deus não ter entendimento, irmãos, para saber o que é natural, o que é espiritual. Ah, mas o mosquito não é espiritual. Não. Jesus disse que o ladrão rouba, mata e destrói. O mosquito é um dos piores ladrões da atualidade, roubando a saúde das pessoas. Mas não enxerga. O ladrão rouba, mata e destrói. Aí o ladrão rouba a saúde através do mosquito. Pastor, a pessoa não sabe que são os sintomas disso. O medo, meu irmão, fecha essa porta. O livrinho do missionário diz, medo, fecha essa porta. Por que não lê? Por que não estuda? Sabe por quê? Porque vive no natural, meu irmão. Enquanto o cristão viver no natural, o diabo vai brincar com ele. As paixões vão brincar com o coração. Quanta gente, né?
olhou, gostou, se apaixonou. Que festa, que festa, que flores, que maravilha, que alegria, que prazer. Paixão acabou. E agora? Raiva, nojo, esfriamento. Acabou. Acabou. Por que acabou? Porque não veio de Jesus. Porque não veio de Deus. O ser humano é fraco, meu irmão. O ser humano sem Deus é nada. O ser humano sem Jesus, ele é vazio. Então fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando você tem que contrariar a você mesmo? Jesus disse: negue-se a si mesmo. Vamos às coisas simples e básicas. Como está cansado, trabalhando demais, não está enxergando, já tem 3 dias que não ora. Mas está recitando versículo. Está recitando versículo. Está recitando versículo. Se vier um sintoma, pauto lá. Eu lembro logo de Isaías 53. Letra. A letra mata. Irmãos, nós temos que aprender a andar com Deus. Versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E quando o cristão nem consegue discernir o que é uma cilada do diabo, vamos lá. Quando o cristão não consegue discernir que ele leva muitas vezes um acontecimento por uma ação satânica como natural. Você quer ver uma coisa que eu fico imaginando no mundo espiritual, os anjos de Deus, quando o cristão passa por uma situação em que o diabo atuou, e ele diz assim: foi a vontade do Senhor. Eu imagino os demônios dando gargalhada e os anjos de Deus olhando um para o outro e dizendo: não entenderam nada. Não entendeu nada. Que isso, pastor? Sim, irmãos. Você orou a Deus, pediu uma porta de emprego, se preparou profissionalmente, se preparou psicologicamente, mas se preparou mais espiritualmente. Por quê? Porque você entendeu que Deus é quem abre portas. E você se firmou. Chegou lá, saiu decepcionado, porque viu que não foi bem na entrevista. E alguém diz: aguarda aqui. Conforme for, vai. E em 7 dias vamos lhe chamar. Passaram 14. Aí vem desesperado para a igreja: pastor, eu orei tanto. Eu participei direitinho dos cultos. Eu fiz até a semana da humilhação. Aí eu pergunto: o que foi? O que houve? Eu acho que eu não passei na entrevista. Disseram que eu me chamar em 7 dias. Já são 14. E eu falei: por acaso o pecador fala a verdade? Não sei. A Bíblia diz que eles andam errados desde o nascimento, só mentindo. Não, pastora, mas a pessoa era muito sincera. Ela era de Jesus? Ela é de Jesus? Não sei. Irmão, vai à presença de Deus, pede perdão para Jesus, que você não creu que Deus abriu a tua porta. Não, pastora, eu criei. Por que está nesse desespero? Porque falaram que era 7 e já passaram 14. Em que palavra você se firma nesta terra? Na palavra de Deus ou na palavra do homem? Ai, pastora. Pois é, pede perdão para Jesus. Jesus, o Senhor me perdoa. Quem tem poder, a terra é do Senhor, quem abre portas é o Senhor. Isso aconteceu num caso conosco. Uma jovem chegou e disse: pastora, eu fui bem na entrevista, foi tudo ótimo. Disseram que iam me chamar em 1 semana. Pastora, já são 20 dias, não me chamaram.
Falei, o que você tem feito nesses 20 dias? Os primeiros 7 eu esperei, depois me desesperei. E eu falei, você se desesperou porque você creu na palavra do homem e não na palavra de Deus. Mas pastora, já se passaram 20. Falei, tá vendo? Você continua, você está na minha frente, você está dentro da igreja e você continua falando dos 20 dias. Você não falou da palavra de Deus, do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não falou que a palavra de Deus está acima da palavra do homem, que não importa o tempo, mas que a porta foi Deus que te abriu. Pastor, é difícil. Como é que eu posso ter uma fé dessas se foi me dito 7 dias e são 20? Eu falei, minha irmã, olha só. Se com uma porta de emprego, porque o homem falou 7 dias, se passaram 20, você já descreu da palavra de Deus? Se fosse uma doença incurável, desejo para você saúde plena e te abençoo em nome de Jesus. Mas e se fosse uma doença incurável? Você ficaria com a palavra do homem a vida toda. Não teria uma vida toda se não tivesse jeito. Aí é que a ficha caiu. Que isso? Por que as pessoas dão tanto crédito às palavras humanas e não dão crédito à palavra de Deus? Aí, irmãos, vamos lá. Marca aqui e vai na carta aos Hebreus, está pertinho. Como quem vai para o Apocalipse. Joga as páginas da sua Bíblia para a esquerda e vai como quem vai para o Apocalipse. Hebreus, capítulo 10, carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Quem lê comigo? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, o justo vive de quê? Então não é da palavra do homem, da mulher, do entrevistador? Não sei. Deus sabe. Irmãos, vamos à realidade. Vamos à realidade. No meio de uma congregação, de um povo, de um grupo cristão, de uma igreja, muita gente canta a fé, fala da fé, lê sobre a fé, mas a fé ainda não está no coração. Tem gente que a mente é muito bem sugestionada. A pessoa até tem positividade, pensamentos positivos, ajudam muito. Ajudam muito. Os nossos pensamentos influenciam muito, principalmente no que nós falamos, no que se passa dentro. Mas a fé é uma convicção inabalável, uma certeza absoluta que ninguém consegue tirar daquele que tem. Ninguém consegue, nem as piores circunstâncias. A pessoa que tem a fé, irmãos, ela pode estar vivendo o pior momento da vida dela, mas se ela tem fé que aquilo que a está atacando vai cair por terra, ela vai buscando a Deus. Chega um momento certíssimo em que aquela pessoa toma uma atitude de fé, porque não basta ter a fé, é preciso ter atitude de fé, ou seja, pôr a fé em ação. Dizer, eu estou cheio de fé, estou tranquilo. Não, estou tranquilo. Não, a notícia saiu, mas não estou nem aí. Espera aí. Vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? Volta lá na armadura para a gente entender. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.